Eu quero te dar as boas-vindas a este vídeo. Acho que você vai achar isso uma grande bênção. E este é apenas o primeiro vídeo de uma nova série que estou fazendo. Estou no México agora, né? Estou aqui fora, é um lugar público. Não espero que as pessoas fiquem andando por aí, mas talvez eu seja interrompido. Há pássaros cantando, às vezes você ouve cachorros. Então é isso. Meu estúdio atualmente é o que eu tenho. Está quente aqui no México, muito, muito quente, e ainda é inverno. Então é isso. Muitas coisas estão acontecendo aqui. Temos treinado algumas igrejas, temos feito inícios em diferentes igrejas e agora ontem começamos algo novo onde reunimos 7 igrejas juntas. Algumas das igrejas enviam as pessoas, outras apenas a liderança, e nós estávamos treinando-os, ensinando-os. E ontem falei sobre arrependimento. Amanhã nos reuniremos novamente, onde falarei sobre batismo e assim por diante. E é um ensino onde eu estabeleço uma base bíblica, o que a Bíblia diz, e então eu dou ferramentas práticas. Como nós olhamos para a nossa vida e como usamos isso para liderar outras pessoas, por exemplo, para arrependimento. Então, o ensino é base bíblica, mas ainda muito, muito prático. E eu fiz isso ontem pela primeira vez e foi incrível. E eu senti, quando acordei essa manhã, que deveria publicar um ensino para todos vocês lá fora. Então, este é o primeiro em que falo sobre arrependimento e na próxima vez, em alguns dias, farei um sobre batismo. E alguns de vocês já me ouviram falar sobre arrependimento antes, mas desta vez será diferente, em algumas áreas. Por quê? Porque eu mudei, estive na prisão com esta Bíblia aqui e realmente mudou minha vida e também vejo as coisas sob uma nova luz. E eu acho que isso vai ficar claro conforme avançamos. Este vídeo será longo, eu já digo logo. Por quê? Porque vou passar pelas Escrituras, mas também trarei muitos exemplos. Como podemos usar essas Escrituras para entender, vamos dizer assim, como podemos usar as Escrituras e o exemplo para levar outras pessoas ao arrependimento. Como podemos ajudar a abrir os olhos deles para que vejam que precisam de perdão pelos seus pecados. Precisam de perdão e como esse perdão é recebido em Jesus Cristo. Então vai ser prático e eu acho que vai ser uma bênção. O que eu quero começar é em Lucas 7. Jesus conta sobre uma mulher pecadora que foi perdoada. Uma vez ele disse que 2 pessoas deviam dinheiro a um agiota e um devia 500 denários e outro 50 denários. Nenhum deles conseguiu pagar, então ele perdoou as dívidas de ambos. E então perguntou, agora qual deles o amava mais? Eu o amo mais, acima de tudo. E a resposta é aquele que foi mais perdoado. Mas, e lá ele disse em Lucas 7, 47, né? Ele falou sobre uma mulher que havia sido muito perdoada, e por isso amava muito. E então ele disse isso. Mas quem foi perdoado? O pequeno Lucas, amor lil. Isso sim. Quanto mais você vê que é perdoado, mais você ama aquele que o perdoou. E isso é muito, muito, muito importante e eu acho nós cometemos um grande, grande erro nas igrejas que não pregamos o pecado, a maneira como o pecado deve ser pregado e as pessoas realmente não veem que são pecadoras e entender como Marte. Eles foram perdoados e, portanto, não amam Jesus da maneira que deveriam amar Jesus. Volta a isso, eu tive um momento na minha vida onde eu era eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou como aquela e aquela pessoa. Eu não via minha necessidade para obter perdão. Então eu ouvi o Evangelho, me arrependi, experimentei o perdão, mas ainda eu não entendia o quão grande pecador eu era antes. Por quê? Porque o Evangelho completo não foi pregado para mim. Quanto mais eu entendi o Evangelho completo, mais eu entendia como
quanto mais pecador eu era, mais grato eu ficava pelo perdão que recebi. E não foi porque de repente me tornei um pior pecador que... Não foi porque de repente o que fiz no passado mudou, mas eu vi o que fiz no passado sob uma luz diferente. E quanto mais eu via meus pecados, quanto mais grato me tornei e mais apaixonado por Jesus, Deus. E eu quero dizer que se eu olhar para uma igreja hoje, uma das razões pelas quais as pessoas não amam Jesus da maneira como deveriam é porque não pregamos sobre pecado e arrependimento como deveríamos. Então, isso é importante, tudo isso, para todos vocês aí fora. Tá bem, vamos seguir adiante. Se olharmos para Mateus 3, vemos João Batista surgindo na cena. E lá João Batista começou a pregar e a primeira coisa que ele disse foi: arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Essa foi a primeira palavra que saiu da boca de João Batista em Mateus 3. Em Mateus 4, Jesus agora aparece em cena e também começa a pregar. E qual foi a primeira coisa que ele pregou? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A mesma mensagem que João pregou, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E então vemos Pedro, após a cruz, levantar-se e pregar após a cruz no Pentecostes, em Atos 2. E a palavra que sai da boca de Pedro também é, então, arrependa-se. Então, Jesus e Pedro começam com a palavra arrependimento. Não acredite, mas se arrependa. Se observarmos as igrejas hoje, nós frequentemente não dizemos arrependimento. Começamos muitas vezes com a crença, tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus, mas na Bíblia começou com arrependimento. Arrependimento é a primeira coisa, arrependa-se e então acredite. Afastem-se dos seus pecados, e o arrependimento hoje não é a primeira coisa que está sendo compartilhada. Triste. Muitas vezes não é a segunda coisa nem a terceira coisa. Às vezes o arrependimento do pecado vem muito, muito mais tarde, bem mais tarde, e é algo sobre o qual em alguns lugares nunca falamos. Temos medo de falar sobre pecado, mas o pecado é o problema. Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio a este mundo para levar embora nossos pecados. A Bíblia diz que ele recebeu o nome de Jesus. Por quê? Porque ele deveria nos salvar dos nossos pecados. Não somos salvos do inferno. Nesse sentido, estamos seguros de nossos pecados. Isso leva ao inferno. Aquele que peca vai morrer, e se continuarmos no nosso pecado, seremos julgados. Isso é verdade. Mas temos pregado nossa salvação desde inferno em vez de salvação dos nossos pecados. E isso pode ser muito, muito perigoso, porque há pessoas hoje que continuem vivendo em seus pecados e acreditam que estão salvos. Por quê? Porque eu acredito em Jesus. Mas a fé em Jesus, fé em Deus, sem o nosso arrependimento, não pode salvar ninguém. Nós lemos que os demônios acreditam, gostam, e eles não são salvos. Então, ter fé sem arrependimento não trará salvação. E precisamos voltar e pregar o mesmo evangelho que vemos na Bíblia. Quando João começou com arrependa-se, Jesus começou com arrependa-se, Pedro começou com arrependa-se, com o que devemos começar? Arrependei-vos. Arrependa-se do quê? Dos seus pecados. Vamos ao livro de Atos e trazer um exemplo de como eles pregavam. Em Atos 17, lá temos Paulo, vemos lá que Paulo diz isso, não? E uma vez ele disse, no passado Deus ignorou sua ignorância, pero ahora Él ordena a las personas, a todas las personas en todos lados que se arrepientan. Entonces, Deus, depois que Jesus interveio, começa com João Batista, arrependa-se, depois Jesus se arrependeu, e agora Paulo e os apóstolos e você e eu,
diga isso agora, arrependa-se. Por quê? Porque o que lemos antes, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, arrependa-se. É isso que vemos em Atos 17:30. No passado, Deus ignorou a ignorância, mas agora Ele ordena que todos se arrependam. Por quê? É o seguinte verso 70:31. Pois Ele disse um dia, quando Ele julgar o mundo com justiça por um homem, ele foi nomeado e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dos mortos. E quem está morto? Jesus Cristo. Então, ao Jesus ser ressuscitado dos mortos, isso mostra que ele é o escolhido, ele é o Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão. Ele é o escolhido por Deus para estabelecer seu reino aqui na terra. Ele é o único que vai julgar a nação. E é isso que também precisamos pregar. Estou apenas encontrando aqui em Atos 2, é realmente interessante. Antes de que Pedro dijera, arrepiéntanse. Leemos aqui que foram tocados hasta el corazón. E eu perguntei, o que devemos fazer? E Pedro disse, arrependam-se. Essa foi a primeira coisa que ele disse. Não é a única coisa. Arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Voltarei a isso mais tarde. Antes disso, lemos que ele cita o Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu faça do seu inimigo um escabelo, banquinho aos seus pés. Ele está citando o Salmo 110. Mas antes disso, lemos que falou sobre como David morreu e ficou na sepultura, e como Jesus foi o único ressuscitou dos mortos. Então, Jesus era o único, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é aquele que Deus disse, senta à minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. No seu pé, e ele voltará para julgar as nações. O reino dos céus está próximo de nós. Jesus veio aqui, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi para o céu e muito em breve Deus já marcou um dia para o retorno de Jesus, para trazer salvação àqueles que se prepararam, que o aguardam, e ele vai julgar as nações. É por isso que agora precisamos nos arrepender, nos arrependemos aguardando esse dia. Vamos para 2 Pedro, porque fica ainda mais claro aqui, 2 Pedro 3:9. O Senhor não tarda em cumprir sua promessa, como alguns entender a lentidão. Em vez disso, ele é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça. Então, Jesus não queria, ou Deus não queria que ninguém perecesse, mas que todos cheguem ao arrependimento. Novamente, como assim? Apenas venha pela fé, acredite em Deus e venha para uma igreja. Não, ele quer que todos se arrependam. Por quê? E então ele continua, o dia do Senhor, então depois que ele falou sobre arrependimento, ele falou sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor virá como um ladrão. O céu desaparecerá e os elementos serão destruídos pelo fogo e a terra, e tudo o que nela existe será totalmente exposto, será destruído. E o próximo verso. Tudo será ser destruído dessa forma. Que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem viver vidas santas e piedosas. Então, quando falamos sobre nos arrepender e viver uma vida piedosa e santa, não estamos olhando tanto para trás, para a cruz e o que ele fez apenas, estamos olhando para frente, para o retorno de Jesus Cristo, de Cristo para aquele dia, o dia do Senhor, quando Jesus retornará e estabelecerá seu reino. Por quê? Porque se você não se arrependeu, se não Deus retirou da sua vida, se você não viver essas vidas santas, você não vai entrar no seu reino. E você lê sobre o seu reino, né, o novo céu, a nova terra, em Apocalipse 21, como um lugar. E lá nós lemos o versículo 7. Aqueles que são vitoriosos herdarão tudo isso, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Você é vitorioso, você foi salvo dos seus pecados,
Você foi transformado, regenerado. Você está sendo santificado, você está vivendo essa vida, andando pelo Espírito. Um dia você será glorificado. Quando Jesus retornar, você será como Ele. Mas então lemos a próxima palavra, mais um covarde, incrédulo, assassino, imoral sexual. Aqueles que praticam artes mágicas, idólatras, mentirosos, todos mentirosos serão jogados no lago de fogo e essa é a segunda morte. De que lado você está? Você está do lado dos vitoriosos que vão herdar tudo isso ou está do outro lado? Então, é por isso que nos arrependemos, porque o reino dos céus se aproximou de nós. Então, o chamado para todos nós é um chamado ao arrependimento. Arrepender-se tem a ver com mudança de coração, mente e ação, mas também envolve dedicar sua vida a Deus. Nos afastamos do pecado e nos voltamos para Deus. Não é apenas se afastar do pecado, também precisamos nos voltar para Deus. E isso é o que fica claro em Atos 20, 21, lemos aqui. Paulo, ele disse, eu declaro tanto a judeus quanto a cristãos, grego, que eles devem volte-se para Deus em arrependimento e tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um lugar onde ele disse isso. Ele disse lá, eu preguei que eles deveriam se arrepender e volte-se para Deus e demonstre seu arrependimento por suas ações. Então, há um afastamento do pecado, voltando-se para Deus. Ou há um afastamento e então volte-se para Deus, deposite sua fé em Jesus Cristo. Então, não é só mudar sua vida e tentar viver de maneira santa. Você também tem que se voltar para Deus e colocar sua fé em Cristo. E então demonstre seu arrependimento, como pelas suas ações. Mateus 3, João Batista, ele disse lá, quando vieram para ser batizados por ele, vocês, raça de víboras, quem vos avisou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Então precisamos, produza frutos da nossa vida mantendo-se em arrependimento. O arrependimento é algo contínuo, é uma vida. Há um momento em que você realmente se arrepende e muda seu coração em relação ao pecado, mas então você precisa continuar vivendo uma vida em arrependimento. Nesse sentido, se você continuar vivendo essa vida, não volta para a vida antiga. Não é apenas, eu me arrependi anos atrás. Não, você está vivendo em arrependimento hoje. Sim, algumas pessoas dizem que se arrependeram e então eu olho para a vida delas e digo, não, você não se arrependeu. Como você pode me julgar assim? Você não sabe se eu me arrependi. Sim, eu posso conhecer a árvore pelos frutos. Eu posso ouvir da sua boca que é palavra suja. Você está mentindo, você está enganando, não é verdade o que você fala. O que? O coração está cheio do errado. Eu consigo ver como você vive. Como se você apenas tivesse um caso com uma mulher ou você sentir-se perdido em alguém, e ver pornografia o dia todo. Você está fazendo coisas que não deveria como um crente arrependido. Então, arrependimento e não é suficiente dizer desculpa. Eu vim com uma ilustração aqui. Se eu for até alguém e eu gosto de bater nele, me desculpe muito. Você pode me perdoar? Sim, eu posso. Ok, e então, pling, eu acertei de novo. Por que você está fazendo isso? Me desculpe muito, eu realmente sinto muito. Você pode me perdoar? Sim, eu posso, e eu bati nele de novo. O que você está fazendo? Me desculpe muito, estou realmente arrependido. Você pode me perdoar? Você não está arrependido. Pare de mentir. Pare de me zombar dizendo que está arrependido. Se você realmente estivesse arrependido, não me bateria novamente. E me bata novamente, e se você realmente estiver arrependido, você vai parar de fazer o que fez.
que temos pregado o perdão sem o arrependimento. Temos pessoas indo ao altar domingo após domingo pedindo perdão e então elas voltam ao mesmo pecado novamente. No próximo domingo eles vão ao altar novamente, pedem perdão e voltam ao mesmo pecado. Isso é uma zombaria. Isso é realmente zombar de Deus. Não diga que está arrependido se você não está de verdade. Não peça perdão se não estiver disposto a se arrepender. Você precisa, perdão e arrependimento são muito, muito importantes, conectados, e precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Contenda. E o que isso significa? Quero dizer, mude seu coração, mude sua mente em relação a essas coisas. Isso tem a ver com dizer que estou arrependido, mas também tem a ver com se afastar dessas coisas e depois colocar sua fé em Deus, colocar sua fé em Cristo e no que Ele fez na cruz. O primeiro passo é o arrependimento. E também é função do Espírito Santo convencer as pessoas dessas coisas. Em João 16, lemos aqui, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele enviará. E então, João 16, 8, Jesus disse, quando ele vier, isto é, o Espírito, ele convencerá o mundo do erro, sobre o pecado, justiça e julgamento. É disso que o Espírito Santo vai convencer o mundo. Pecado, justiça, julgamento. Não alegria, paz e prosperidade. E nós muitas vezes vamos às pessoas e dizemos, entregue sua vida a Cristo, porque Ele te dará mais paz, eu tenho paz, Ele me dará mais alegria. Tudo bem, Ele vai te abençoar e te dar uma casa grande, um carro grande, entregue sua vida a Cristo e Ele te dará prosperidade. E teremos pessoas vindo à igreja por causa disso. Não porque estão buscando perdão, não porque estão buscando Cristo, não porque estejam doentes, vida eterna um dia e herdar o céu e a terra, porque o reino de Deus se aproximou e eles querem fugir desta era presente de maldade e saber que há uma promessa de um dia em que tudo será bom. Não, eles buscam bênçãos aqui e agora. Eles vêm à igreja e alguns deles encontram Deus, mas essas pessoas muitas vezes se afastam assim que a perseguição chega. Elas não são enraizadas, não têm uma base e vivem em engano. E a verdade é, muitas pessoas na igreja não nasceram de novo. Por quê? Porque não pregamos o verdadeiro evangelho. Eles vêm pelos motivos errados. E não entendemos porque as pessoas não são tocadas no coração. Elas não são tocadas no coração. Se você pregar alegria, paz e prosperidade, como o Espírito Santo pode pegar isso e convencer as pessoas do pecado, justiça e julgamento? Ele não pode. Ele não pode usar nossas palavras quando falamos isso. Isso me corta o coração. Porque você me disse que Deus me ama e tem um plano maravilhoso para mim e eu estou perfeito do jeito que sou. E as pessoas não vão mudar por isso. E isso também é o que vemos. Precisamos de um corte no coração. Precisamos pregar o Evangelho. Atos 24, 24. Temos Paulo aqui. Na frente de Félix e sua esposa Drusila, que era judia. E lemos aqui que Félix frequentemente mandava chamar Paulo, ouvir ele falar sobre fé em Jesus Cristo. E isso é o que precisamos fazer primeiro. Precisamos falar sobre fé em Jesus Cristo. Compartilhe sua experiência, compartilhe como Cristo transformou sua vida, compartilhe como você o ama, compartilhe como Ele mudou sua vida. Você encontrou Ele, você encontrou Deus, o que Deus fez, compartilhe sua fé pessoal. E isso é muito, muito importante, mas não para por aí. Depois que ele compartilhou sua fé, porque compartilhar a fé de alguma forma ainda não é compartilhar o verdadeiro evangelho. Faz parte disso, compartilhe o que Jesus fez, não pare por aí. E muitas pessoas dizem, eu compartilhei o evangelho. O que você compartilhou? Eu falei sobre como Jesus mudou minha vida e eu venho à igreja. Você falou sobre pecado? Não, nós não queremos falar sobre pecado porque aí as pessoas se ofendem. Ok, então você não está compartilhando o evangelho. Se você não fala sobre pecado, arrependimento, julgamento e o mundo vindouro, você não está compartilhando o evangelho. Você não está compartilhando o que vimos na Bíblia. Bíblia, e vemos isso aqui com Paulo, 24, 25, Paulo começa a falar sobre justiça. Ele falou sobre fé em Jesus Cristo,
E então ele continua, e quando Paulo fala sobre justiça, autocontrole, isso é pecado. E sobre o julgamento futuro, Fílias ficou com medo e disse, agora chega, você tem que ir embora e pode ir. E então mais tarde ele chamou ele novamente. É muito interessante, Paulo falava sobre fé em Deus, mas ele também falava sobre pecado, justiça e julgamento. Esses três elementos, os mesmos três elementos, o Espírito Santo veio para convencer as pessoas sobre o pecado. Todos nós pecamos. Justiça, o que Jesus fez, ele morreu, ele foi para o céu, ele enviou seu Espírito Santo aqui, agora podemos ser perdoados. E isso apenas significava que Jesus vai voltar e ele vai julgar o príncipe deste mundo e lançá-lo no lago, com fogo ardente junto com todos que sigam o pecado. Todos nós pecamos. Justiça encontrada em Jesus Cristo pela cruz, ir para o céu e enviar seu Espírito Santo aqui. E o julgamento de que Satanás foi julgado junto com aqueles que são os filhos de Satanás, aqueles que vivem no pecado. E quando Filés ouviu isso, ele ficou com medo. Ele deveria ficar com medo. Você aí, quem não se arrependeu verdadeiramente deve temer. Eu só quero falar com você e trazer alguns exemplos da maneira como eu costumo falar com as pessoas. Em vez de tentar convencer as pessoas e falar sobre alegria, paz e prosperidade, eu frequentemente falo sobre a morte, eternidade. Você sabia que 150 mil pessoas morrem todos os dias? Isso é 55 milhões de pessoas todo ano. 55 milhões de pessoas morrem todo ano. Você vai morrer, eu vou morrer, 10 em cada 10 morrem. Como ontem, quando eu falei, todos nesta sala, né, havia 200 pessoas, eu disse, todos vocês estão mortos. Daqui a alguns anos, todos nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. Cada pessoa tem sua vez de morrer e depois ser julgada. E chegará o momento da nossa morte, Jesus retornará e haverá a ressurreição de todas as pessoas. Alguns para a vida eterna e alguns para a morte eterna. E nós veremos isso. Os livros serão abertos um dia e cada um receberá de acordo com o que fez nesta vida. E esta é a verdade para todos nós. E precisamos estar cientes disso, precisamos entender isso, você precisa entender isso. E é por isso que você precisa se arrepender. Porque Deus irá julgar você e arrependimento tem a ver com pecado. Mas o arrependimento também está relacionado com a morte. E nós vemos isso em Hebreus 6:1, onde ele fala sobre estabelecer a fundação. E qual é a fundação? Arrependimento de obras mortas. E fé em Deus. Palavras não podem te salvar, meu amigo. É como se você passasse no sinal vermelho e a polícia te parasse e dissesse, você quebrou a lei, você passou no sinal vermelho antes. Preciso da sua carteira de motorista. Sim, senhor policial, eu sei que passei no sinal vermelho. Desculpe, sim, você deveria se desculpar, mas ainda preciso que você perceba isso. Ah, olá, senhor policial, tem mais uma coisa. Sim, eu passei no sinal vermelho, mas você sabe quantos sinais verdes eu peguei hoje? Tenho conduzido mais de 10 semáforos verdes apenas nesse dia. Parece que na última semana houve 100 semáforos verdes. Em minha vida de condução tenho sido conduzido, passei por mais de 1000 semáforos verdes e isso também deve valer alguma coisa. Não é assim, você não vale nada. Não é como se toda vez que você passa por um semáforo verde, você ganhasse um ponto positivo na sua conta. E quando pega um vermelho, perde um ponto. Pecado. Boas ações nunca justificam o mal. Se boas ações pudessem justificar o mal, Jesus não precisava ter morrido. Você só precisa se comportar. Viva uma vida melhor e tente um pouco mais. Se você busca a salvação indo à igreja, orando, ler na sua Bíblia, contribuir com dinheiro, eu dou meu dízimo, então está tudo bem, tudo isso não aumentará a sua conta quando se trata de salvação. Você é um pecador e você precisa se arrepender dos seus pecados e também precisa se arrepender das suas obras mortas. Se acredita que essas obras podem trazer salvação, elas não podem. Você precisa se arrepender de tudo isso. Nada pode te salvar além de Jesus Cristo. Nada do que você faça pode te salvar.
fora de Jesus Cristo. É Ele e somente Ele quem pagou o preço, desviar-nos de nossos pecados, do que fizemos de errado, e precisamos nos afastar de nossas obras mortas. Pensamos que nos conduzimos à salvação e entendemos que é somente Cristo e Ele sozinho que é nosso Salvador e que pode nos salvar. Então precisamos falar sobre pecado e eu frequentemente costumo usar este exemplo. Tente imaginar que eu tenho uma câmera e tenho filmado sua vida desde o seu nascimento até hoje, e eu tenho tudo na minha câmera, sua vida, tudo. O que você mostra, ao que tem nisso, o que você lutou no seu coração, o pecado sexual que cometeu, o momento em que olhou para alguém com desejo, a mentira, o roubo, o engano. Aquele momento em que olhamos ao redor e ninguém viu, eu vi. Tenho isso na câmera. O momento em que apagamos a luz e pensamos que ninguém vê, eu vi. Tenho isso na câmera. Eu tenho tudo, não. Eu não tenho todas as coisas boas que você fez. Todas as coisas boas não estão na câmera. São só os pecados, as coisas ruins, e isso funciona. Onde você pensa, estou seguro agora porque fiz isso. Vou juntar tudo. E vou colocar em uma câmera de vídeo. Será publicado no YouTube para todos verem, 3 minutos com mais. As coisas más, sexuais e perversas que você fez, disse, viu. Como você está feliz que isso foi realmente revelado para todos lá fora? Você vai ficar tão envergonhado, por quê? Porque você pecou. Você não é uma boa pessoa. Deus não joga pessoas boas no inferno. Já ouvi pessoas dizerem, Deus, como um Deus bom, pode enviar pessoas boas para o inferno. Ele não envia. Ele é bom, mas não há ninguém que seja bom. Todos nós pecamos. E precisamos de um cega. Isso! Eu não gravei aquele filme, mas Deus o registrou em seus livros. E um dia, na ressurreição, esses livros serão abertos. Leia o fim do Apocalipse. E todos receberão de acordo com o que fizeram. Há apenas uma maneira de apagar esse filme, e isso é Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz. Não é tentando apagar isso fazendo boas ações. É Cristo e somente Cristo através do arrependimento e da fé nele. E precisamos pregar isso e precisamos falar sobre o pecado. E as boas ações são uma zombaria. É como eu disse para alguém, eu só estou... Pegue todo o dinheiro que tenho e comprei um carro para você. Este é um presente meu para você. Quero abençoá-lo com este carro para você. E as pessoas dizem, não posso aceitar seu presente. Não é para você. Eu dou tudo o que tenho para comprar isso para você porque eu te amo. E você disse, eu não posso aceitar. É para você. Eu realmente não posso aceitá-lo. Mas aqui, e você me dá $5. Aqui eu quero pagar $5 por isso. Não posso aceitar o presente. Aqui está $5. O que é isso? Tipo, o quê? Este carro custa muito mais do que $5 e você vem me dar $5 por este presente. Isso é uma zombaria. E é assim que Deus vê nossas obras mortas. Quando pensamos que podemos ganhar a salvação, está em Cristo e somente em Cristo. Aí precisamos falar sobre pecado. Antes de falarmos sobre arrependimento, porque como as pessoas podem amar a Ele se não veem do que foram perdoados? Vamos dar um passo para trás. Como podem se arrepender se não sabem o que é pecado? Começa com pecado e começa com arrependimento. Eu tenho tanto medo na igreja de falar sobre essas coisas, então falamos sobre fé, prosperidade, felicidade, é a alegria, aleluia, é a paz, aleluia. Deus pode nos abençoar, sim, Ele pode. A alegria e a paz vêm de saber que você foi perdoado e que tem a vida eterna e a bênção. Se Deus te abençoar neste lado da eternidade, você será grato. Se você não fizer, ainda assim será grato. Por quê? Porque você está acumulando tesouros no céu e sabe que um dia herdará tudo isso quando nosso Senhor Jesus retornar. E esse é o dia em que você está focado.
E não apenas neste dia. Paulo, ele disse em Romanos 7, a parte da lei. E ele disse, né, uma vez eu estava vivo longe do Senhor, mas quando os mandamentos chegaram, o pecado foi trazido à vida e eu morri. Pecado, ele disse, que a lei foi dada para que pudéssemos reconhecer o pecado. A lei não salva ninguém. Mas isso não significa, e aí eu acho que a coisa entra nisso, não significa que a lei seja ruim, e as pessoas pensam, você não é salvo pela lei, então não falamos sobre a lei. A lei é importante, por quê? Porque a lei traz a morte. Então as pessoas precisam ver a necessidade de um Salvador. E se não pregarmos a lei, as pessoas não podem ver o pecado. E isso foi o que Paulo disse em Romanos 7, fica ainda mais claro em 1 Timóteo 1. Ele diz isso, verso 9, sabemos que a lei... Não, nós dizemos, sabemos que a lei é boa, se usada corretamente. A lei é boa se usada corretamente. Sabemos que a lei não é feita para os justos. Para alguns, amor, para transgressores, para rebeldes, para ímpios, para pecadores, para profanos, justos e aqueles que matam a mãe e o pai e nos assassinam por pecados sexuais, para aqueles que praticam a homossexualidade, escravos, mentirosos e assim por diante. E tudo o que é contrário à sã doutrina, a lei não foi feita para pessoas justas, mas para aquelas a quem a Bíblia se refere. Por quê? Porque é através da lei que as pessoas reconhecem seus pecados. Cresci em uma boa família, em muitos aspectos. Meus pais não eram divorciados. Não na minha família, foi o pior. Nenhum de nós esteve na prisão. Nós não andávamos por aí consumindo drogas. Eu bebo cerveja e álcool como muitos outros jovens na Dinamarca, mas nunca consumi drogas pesadas. Isso se chama empate, filho. Eu achava que era uma boa pessoa, tipo, olha, sou uma boa pessoa, não sou como ele, e ela e eles, não sou como aquelas pessoas lá fora que estão fazendo aquelas coisas. Não, sou uma boa pessoa, nunca matei ninguém. Eu nunca cometi um estupro, eu nunca cometi um assassinato. As pessoas insistem, nunca fui viciado em drogas, pago meus impostos, pago minhas contas, pago meus impostos, não sou como o trapaceiro, nunca roubei algo em uma loja, nunca quebrei a lei. Claro, sou uma boa pessoa. Até que a lei me fez ver as coisas de outra maneira. E lá eu costumo ir para Mateus 5 e começar por lá. Jesus, ele aponta para o coração da lei. E isso não é apenas sobre o exterior, é sobre o coração. Ele diz isso, Mateus 5, 21. Você ouviu isso há muito tempo. Ele está falando sobre Moisés e a lei em Êxodo 20. Você não deve matar, mas... E todo aquele que cometeu homicídio será submetido a julgamento. Mas eu digo a você, quem estiver irritado com um irmão ou irmã será sujeito a julgamento. E, novamente, todos que disseram raca, e isso é idiota, seria culpado. Quem te chamasse de tolo estaria em perigo de fogo do inferno. Vocês ouviram que não devem matar, mas quem tem ódio no coração, ele disse em outro lugar, já é um assassino. Todo mundo que chamou alguém de idiota vai para o inferno. Então talvez você não esteja assassinando alguém fisicamente. Mas como está o seu... E quanto ao seu coração? Vocês já sentiram ódio por alguém? Você tem ódio no seu coração? Você fala mal das pessoas? Você quer que as pessoas se machuquem? Você chama as pessoas de idiotas? Você está condenado ao inferno, diz a Bíblia. Ele continua, vocês estão feridos, vocês não cometerão adultério, diz o versículo 27. Eu não fiz isso, não, eu fui fiel. Fui fiel apenas com minha namorada, mas sexo fora do casamento é idolatria. Não há nada na Bíblia chamado namoro. Se vocês estão juntos, ir para a cama com alguém com quem não é casado é um pecado, finalmente.
você tem que entender que ainda não, mas estamos no caso de estar. Não se case. Não importa se você vai para a cama com alguém com quem está envolvido ou sai na rua e fica com um estranho desconhecido. É a mesma coisa. Mas eu amo aquela pessoa, não importa, isso não muda. Deus criou o sexo para ser dentro de um casamento até a morte. Faça a sua parte, é tão simples. E ele disse aqui, mas continuou aqui. Ele disse, você ouviu, eu disse para não cometer adultério. Mas eu digo a vocês que qualquer um que olhe com baixo, mulher perdida, já admitiu adultério com ela no seu coração. Então talvez você não seja físico. Sendo abertamente sexual, esteja com pessoas. Mas se você ficar aí na internet e olha pornografia no seu computador, Deus vê isso como se você realmente cometendo adultério com aquela pessoa no seu coração. E então ele continua, se seu olho te fizer tropeçar, jogue fora e descarte. É melhor perder uma parte do seu corpo do que com o seu corpo inteiro lançado no inferno. Se sua mão direita te fizer pecar, corte-a, jogue fora. É melhor perder uma parte. Melhor é perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado ao inferno. Ou traduza com outra tradução moderna. Se você olhar com desejo para alguém sentado no seu computador, coloque fiador no seu telefone e olhe. Olhando para a pornografia, pegue esse telefone e computador e jogue fora. É melhor ir para o céu sem o seu computador ou telefone do que com eles, lançado no inferno. Estou apenas lendo, é assim que Deus vê seriamente o pecado. E estou realmente preocupado com a igreja aqui, porque quantos homens não têm problema com pornografia e até mulheres? É por isso que precisamos nos arrepender. Você precisa ver o pecado pelo que é e odiá-lo e fuja disso. Mas quero acrescentar aqui, o arrependimento vem com o batismo. Vou falar sobre o batismo na próxima vez, porque só pregamos o arrependimento sem o batismo. As pessoas andam por aí com isso. Mentalidade de escravo, aquele corpo morto, ainda são escravos do pecado. Portanto, você não experimentará vitória e isso é grande. Provavelmente o próximo grande erro que a igreja cometeu, primeiro não falam sobre pecado e arrependimento, depois falam sobre arrependimento sem batismo. O batismo é necessário, senão as pessoas não vão experimentar a vitória sobre o pecado. E há vitória sobre o pecado. Não é preciso ver pornografia. Não é necessário andar por aí pensando, nossa, tenho que agir assim toda vez numa loja porque não posso olhar para ninguém, porque estou cantando, tipo, olhe para Cristo, seja radical. Eu tenho a experiência da liberdade. Existe liberdade do pecado, existe liberdade da pornografia, existe liberdade dessas coisas. Mas a liberdade vem com um arrependimento sincero e verdadeiro. Com temor a Deus. E com o batismo na água e no Espírito Santo, e depois se apaixone por Jesus e foque nele e esteja ocupado no reino de Deus. Se não estiver ocupado, acabará fazendo bobagens. Eu não tiro férias apenas deitado na praia sem fazer nada. Fui uma vez com minha família há muitos e muitos anos. Fomos à Grécia uma vez e tivemos umas férias, onde apenas ficamos em um lugar de férias e tinha uma piscina. E você sabe, eu não luto contra o pecado, mas estar de férias uma semana, depois de alguns dias, precisei continuar. Não olhe, não faça isso, concentre-se. E foi muito, muito difícil. E depois de alguns dias, isso não é saudável. Não é saudável ir para uma férias e simplesmente ficar lá deitado sem fazer nada. Então, estamos ocupados no reino, ocupados fazendo discípulos e pregando o Evangelho. E quando você está ocupado e focado em Cristo, não pense em pecado. Então, mãos à obra, compreenda o Evangelho e receba pela fé, Romanos 6 e a liberdade. E falarei sobre batismo na próxima vez, é muito, muito importante. Mas pecado, você já mentiu? Você é mentiroso? Já roubou algo? Você é ladrão? Já olhou com desejo para alguém? Você cometeu adultério no coração. E então Tiago 2,10 diz que quem cumpre toda a lei
mas tropeça em um ponto, é culpado perante a lei. Aquele que disse para não cometer adultério também disse para não matar. Se você não comete adultério, mas comete qualquer um que cometeu um assassinato se tornou um infrator da lei, mais ou menos. Não é como se você pudesse ter 5 erros de 10. Não. Você quebrou uma das leis, você é culpado, é como se você tivesse uma pulseira na mão com 10 pérolas. Se quebrar em algum lugar, está quebrado. Talvez você não tenha matado ninguém, mas já pensou nisso? Com luxúria, você é culpado em tudo. Talvez você não tenha roubado nada, mas já mentiu ou trapaceou, dessa forma você é culpado. E para tornar isso ainda mais claro, 1 João 1,10 disse: se você diz que não pecou, está chamando Deus de mentiroso e a verdade não está em você. Então todos nós pecamos, todos pecamos e por isso precisamos do nosso Salvador. E é isso que Hebreus 9,27 diz: assim como as pessoas estão destinadas a morrer uma vez e em seguida enfrentar o julgamento. Então Cristo foi sacrificado uma vez para tirar os pecados de muitos. E ele aparecerá uma segunda vez, não para carregar pecado, mas para trazer salvação àqueles que o esperam. Jesus é o sacrifício que Deus deu pelos nossos pecados. Ele é o único que pode tirar os seus pecados. Ele morreu numa cruz, foi enterrado. Se ele alguma vez tivesse mentido, roubado, olhado com cobiça, como eu e você cometeu adultério, tem outros deuses, blasfema deuses. Fez o que fizemos, ele foi culpado, mas foi o único homem sem pecado e, portanto, a morte não podia retê-lo. E ele ressuscitou e foi para o céu, enviou seu Espírito Santo aqui. E o que precisamos fazer agora? Precisamos reconhecer que pecamos contra nosso santo e justo Deus e merecemos julgamento, pois Deus é bom e nós não. Somos pecadores e precisamos reconhecer nossos pecados. Precisamos nos afastar dos nossos pecados, voltar-nos para Deus, colocar nossa fé em Jesus Cristo e ser batizado na água. E receberemos o dom do Espírito Santo, como falarei nas próximas vezes. Mas começa com o arrependimento. Começa sentindo arrependimento pelos nossos pecados e se afastando deles. Precisamos continuar nos arrependendo. Viver na vida. 1 João 3 diz isto: ninguém que é nascido de Deus continuará pecando. Pecado, por quê? Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar pecando porque nasceu de Deus. Quando as pessoas têm um estilo de vida pecaminoso, elas não são nascidas de Deus. Elas não têm a semente de Deus nelas, ainda são pecadoras. Se você vai a uma igreja, adore a Deus, ore. Leia sua Bíblia, mas continue pecando. Você é um pecador e será julgado pelo seu pecado. Você não nasceu de novo. Ele continuou: é assim que sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos de o diabo. É assim que você sabe: quem não faz o que é certo não é filho de Deus. Para todos que não amaram seus irmãos e irmãs, você tem ódio no coração em relação aos irmãos e irmãs. Você é um assassino, a Bíblia diz. Por isso você sabe, não por quem vai à igreja, lê a Bíblia e ora a Deus. Por isso você sabe, não são aqueles que pregam o evangelho em um palco e fazem discípulos. Por isso você sabe ser honesto, é assim que você sabe. Quem vai contar para Deus, quem vai contar para Satanás? Todos nós, claro, vamos à igreja, todos nós rezamos, todos lemos a Bíblia, não estou falando contra isso. Mas esse não é o principal sinal ou fruto que observamos. Você pode conhecer uma árvore pelo fruto. Como as pessoas se deitam. Se você é verdadeiramente renascido, não pode continuar pecando. Vejo jovens casais na igreja que dormem com outras pessoas. Depois levantam novamente. Sim, você pode cair em pecado. Quando fui salvo, quando nasci de novo, quando me arrependi, minha namorada veio e fui para a cama com ela novamente. Mas quando fiz isso, não, o que eu fiz? Luz vermelha, luz vermelha, luz vermelha, luz vermelha. Eu vi, me senti tão mal, eu sei que eu fiz. Eu pequei e peço perdão. Ninguém precisava vir e me dizer: Torben, você pecou, isso é pecado, isso é errado, não faça isso. Ninguém precisava disso. Diga-me por quê? Porque a semente de Deus estava em mim e eu não podia continuar pecando. O mesmo com
eu disse algo errado. O mesmo com o Lucas, perdemos alguém, Lucas, não quero mais isso. Tipo, se eu fizesse algo e fosse mais adiante, parecia errado. E quero dizer, só um exemplo, precisamos ter equilíbrio. Um cara veio até mim alguns anos atrás. Engraçado, mas triste ao mesmo tempo, ele veio até mim e disse, Tom, estou me sentindo tão mal, estou me sentindo tão mal, estou me sentindo tão mal. Eu pensei, não. Eu estava na cidade neste dia e pensei, não, né, o que ele fez? Ele era, de certa forma, um novo crente. Não. Eu fui para a cidade, eu pensei, não. E disse assim, o que agora? O que aconteceu na cidade? Fui à cidade e vi uma garota linda e pensei, não, o que você fez? E eu tá bom. E sim, eu estava na cidade e vi uma garota linda. E eu estava na cidade e vi uma garota linda. E o que você fez? Nada, vi uma garota linda, tudo bem, tudo bem. Sim, eu posso orar por você e você pode orar por mim depois, porque eu também vi uma garota bonita, o pecado não é... Se você de repente reconhece algo, isso é lindo, o pecado não é se você rolar para baixo e de repente aparecer uma foto ruim no seu computador de uma pessoa seminua. Não é... O que você faz com ela? Você se fixa nela? Você deixa a sua fantasia te levar por completo? Você se concentra totalmente nela? E há um momento, se você faz algo, você simplesmente sente agora está ruim, sinto que estou ultrapassando algo que não deveria. E aí você se vira e diz, não. E mesmo antes, se for, você se afasta, não vai por esse caminho. Então ele teve a ideia errada. E eu quero dizer que, se você disser a si mesmo, se você entrar em uma loja e disser, não olhe com luxúria, não olhe errado, não olhe para as garotas, 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 e olhar para as meninas, o que vai acontecer? Você vai se concentrar e pensar em meninas e olhar para elas. Então é como dizer às pessoas, não pense em um elefante, não pense em um elefante, não pense em um elefante. Se você não pensar em um elefante, o que acontecerá? Você pensará em um elefante. Não, entre numa loja e depois pense, Jesus, aleluia, e pense quem precisa do Evangelho, aleluia. Então, se você vê alguém e pensa, nossa, que pessoa linda, você simplesmente, eles precisam do Evangelho como todos, não é um fardo se você não se concentrar nisso. E algumas pessoas simplesmente focam demais no pecado, de uma maneira que eles nunca experimentarão liberdade. Eu só queria acrescentar isso aqui. Mas você não pode continuar pecando se nasceu de novo. Se você tem um estilo de vida pecaminoso e você não tem problema com isso. Você não nasceu de novo e precisa se arrepender. Se você realmente se arrependeu e não sente vitória sobre o pecado, e você luta contra o pecado, peça a Deus para revelar quão ruim esse pecado realmente é, para que você chegue a odiá-lo. Peça a Deus para revelar o temor a Deus na sua vida, porque o temor a Deus é muito, muito importante. Modelo, e então examine sua penitência, se for sincera, e depois ouça meu ensino sobre o batismo. Vou olhar para isso na próxima vez, porque eu conheço muitas pessoas. Muitas pessoas realmente se arrependeram, mas não tiveram vitória, certo? Porque elas não enterraram de verdade a sua antiga vida. Elas não foram batizadas depois de se arrependerem. Então, eu quero dizer assim, por isso você sabe quem são os filhos de Satanás e quem são os filhos de Deus. Última escritura, eu acho, e então já é um vídeo longo. 1 João é tão bonito. 1 João 1, 5 a 10 aqui. Esta é a mensagem que você ouviu dele e eu deixo claro para você que Deus é luz e nele. Nele não há escuridão. Deus é santo, se afirmamos, temos comunhão com ele. Se eu digo que sou cristão, mas ainda ando nas trevas, ando no pecado, eu minto. E isso é... E não vivei na verdade. E foi isso que eu falei. Mas se andarmos na luz, se caminharmos na luz.
temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com Deus e entre nós. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. O que você quer dizer com andar na luz? Siga em frente. E então a resposta é: se alegamos que estamos sem pecado, nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos, então quando eu falo sobre ser livre de pecado, e eu acredito na liberdade do pecado, não estou dizendo que é sem pecados. Se eu encontrar alguém que tenha dito, nunca piquei, não piquei nos últimos 30 anos. Se eu ouvir alguém dizer, não piquei nos últimos 30 anos, você olha para eles e diz, tudo bem. Acho que preciso ir e vou me virar e me afastar dessa pessoa, porque essa é uma pessoa perigosa que vive num mundo estranho. Podemos experimentar liberdade do pecado, mas não é estar sem pecado. Qual é a diferença? A diferença é que se você peca, se faz algo errado, você confessa a ele pedindo perdão. Quando você segue em frente e continua. Caminhando na luz, não precisa voltar ao mesmo pecado repetidas vezes. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não há liberdade do pecado. Então você pode se arrepender e pedir perdão e então seguir em frente na sua vida. Isso é liberdade do pecado. Andar na luz é que vivamos em santidade, andemos com Deus, mas se fizermos algo errado, se dissermos algo errado, se nós vamos dar um passo longe demais em alguma área, especialmente quando é novo na fé, você tropeça mais agora do que quando você anda com Deus por anos, então você não tropeça mais. Não da mesma forma que você tropeçava no início, mas quando você tropeça, especialmente como um novo crente, você faça isso, né? Se afirmamos que você não tem pecado, você se engana. Então, se você afirma que está sem pecado, você se engana e não anda na verdade. Mas se pecarmos, ou vamos dizer assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará nossos pecados. E fogo puro para todos na terra. Justiça, o que significa andar na luz, ou seja, não viver com um pecado oculto. Não viva com uma área na sua vida que você não consegue lidar para ver a luz do dia. Se você está lutando contra o pecado, confesse, encontre um irmão ou uma irmã no Senhor e confesse seu pecado a eles. Claro, confesse a Deus, mas traga isso à luz. Porque quando você vive com pessoas em um lugar escondido, um lugar secreto, você não vai experimentar a vitória. E então ele disse, se você afirma que tem, se você não pecou, você faz dele um mentiroso e a verdade não está em você. Isso é para as pessoas que dizem, nunca piquei, nunca fiz nada de errado. Já é quase 1 hora agora, quero contar essa história aqui. Quando eu estava na prisão, fui preso. Para algumas pessoas más dentro da ICE que fazem parte de mentiras e acusações, tráfico de pessoas, contrabando de armas, tudo isso. Você pode ver no topo em sondergaard.com a linha do tempo que tenho lá. Você pode ouvir minha história. Quando fui preso, levaram meu iPhone, meu telefone, e eu coloquei minha senha para pegar alguns números e mais tarde eu consegui, de uma prisão, me transferiram para outra. E quando cheguei lá, recebi uma lista de propriedades com todos os meus itens. Sapatos, cintos, meias, roupas íntimas, tudo isso. Mas meu celular não estava na lista. E descobri que o FBI, as pessoas que me prenderam, eu pensei que eram do FBI, porque mostraram o distintivo do FBI, mas depois descobri que era uma corrupção, um oficial do ICE que estava mentindo e enganando. E ele quer se livrar de mim. Temos um depoimento dizendo isso, que ele quer se livrar de mim. Ele estava falando, ouvi minhas ligações. Ele falava com pessoas fora e pedia para elas irem à segurança interna e me denunciar falsamente por tráfico de seres humanos. De novo, pessoa muito corrupta. Vamos lançar mais vídeos sobre ele mais tarde. Quando eu estava na prisão e descobri que meu telefone não estava lá, e descobri que pessoas mal intencionadas têm meu telefone e têm meu legal número de ping. Tenho acesso a tudo. E minha conta bancária, meu histórico de navegação, meus e-mails, com quem eu escrevia, quais páginas eu estava seguindo nisso, e Facebook e tudo mais. Quando isso aconteceu e soube que as pessoas queriam distorcer para me tirar do caminho e me colocar em uma luz ruim, claro, eu parei e pensei, sim, há algo na minha vida que eu não consiga enfrentar para ver o dia da luz
Eu tenho alguma coisa. Tudo que é feito no escondido, no lugar secreto, um dia será anunciado do telhado. Há algo na minha vida. Isso não está à luz, está escondido. E eu tirei um tempo. Não foi só assim, sim, está tudo bem. Eu realmente tirei um tempo porque sei que as coisas também podem ser distorcidas. E eu pensei, meu inimigo agora tem meu telefone. Eles querem tentar encontrar coisas contra mim. Eles têm acesso a tudo na minha vida, a alguma coisa. Isso não pode lidar em ver a luz. E cheguei à conclusão, não há. Que alívio, que liberdade. Sim, eles podem mentir, podem enganar, podem juntar coisas e me fazer dizer algo, fazer algo que não fiz, mas eu sei. Não há nada que não possa ver a luz do dia, mas é só por isso. Há alguns anos, agora muitos anos, experimentei o verdadeiro temor de Deus na minha vida. Eu entendi o que é a verdadeira penitência. Eu vivi o poder no batismo. E eu tenho, e agora ainda mais, é mais forte agora, porque sei que um dia não será o FBI que pegará meu telefone, será no dia do Senhor, os livros serão abertos e tudo virá à luz como é. Viva para aquele dia, não deixe que aquele dia chegue como uma surpresa. Seja purificado agora como a noiva, pronto para aquele dia. Limpe a sua vida. Limpe sua vida. Viva de maneira que você não tenha nada que não possa lhe dar para ver o dia da vida. E o que acontece? Comece com o arrependimento. Reconheça o pecado e diga, estou arrependido, chore a Deus. Afaste-se e diga, Deus, me faça odiar o pecado como você o odeia. Entenda o que Jesus fez na cruz. E então, depois de se arrepender, seja batizado. Se não puder esperar até a próxima vez, faça o ensino. Você já pode entrar e ver alguns dos ensinos que eu tenho sobre batismo. Entre em contato com pessoas no tlrmap.com, marcadores verdes perto de você. E depois seja batizado. Diga, preciso ser batizado, quero confessar meu pecado a alguém e ser batizado, me ajude. Se você não tem ninguém, entre em contato conosco que eu posso te ajudar. Podemos encontrar algumas pessoas que podem te ajudar. Assim você pode confessar seus pecados, entrar na luz, ser batizado livremente e receber o Espírito Santo para continuar caminhando na luz e na liberdade. E continuar mantendo o arrependimento. Então, se algo aparecer mais tarde, assim que você fizer algo, não fique remoendo, não caminhe com isso por semanas, um mês, traga a luz imediatamente, diga, sinto muito, eu fiz, não deveria ter feito e assim por diante. E isso é o que precisamos fazer. Então espero e oro para que esse ensino tenha te ajudado, isso te abençoou. E isso é para você, mas também é para todos lá fora. Então compartilhe esse ensinamento com outras pessoas que precisam dele. Para ouvir esse ensinamento e começar a pregar o verdadeiro evangelho e o verdadeiro evangelho. Teve a ver com arrependimento, o reino de Deus está próximo. Não comece com Cristo. Por quê? Porque as pessoas precisam de um Salvador, se não veem seus pecados. E o que eu fiz ontem, eu falei sobre pecado, como fiz agora. E então eu disse em um momento agora, e todos choravam, agora entendemos o pecado, e houve choro. A verdade é que Deus poderia levar todos os homens e jogá-los no inferno e ainda ser bom e amá-los, porque o problema não é eles, somos nós. De muitas formas, não merecemos nada além, porque não há nada de bom em nós. Mas eu tenho boas notícias, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, por você e por mim, e nele há perdão e vida eterna. Então arrependa-se e volte-se para Deus e coloque sua fé nele. Lá vem Jesus, depois que as pessoas reconhecem seus pecados. Nós trazemos o Salvador. Se você começa com a pergunta, por que eu preciso de um Salvador? Eu sou uma boa pessoa como estou. E esse é um grande, grande problema que temos pregado. O Salvador sem começar com o pecado. É por isso que precisamos começar com o pecado e o arrependimento.
Espero que isso te abençoe. Eu vou apenas orar por você aqui no final. Deus, eu oro por todos que veem este vídeo, oro para que abra seus olhos, oro para que isso seja como uma espada que cortará. Se houver pecado em suas vidas, que você o revele agora. Fale com eles agora. Fale com eles agora mesmo. Eu peço a Deus para falar com você agora em nome de Jesus e mostrar-lhes áreas onde há pecado oculto, áreas que precisam se arrepender. E eu rezo para que venham ao arrependimento através deste vídeo. O arrependimento está relacionado a se afastar do pecado em direção a você. Mas o arrependimento também tem a ver com fazer o que é certo, né? Ou seja, pregar sobre o pecado e o arrependimento para outras pessoas, Deus. Deus, essa mensagem não é só para nós, é para todos. E não devemos temer as pessoas, mas pregar a verdade para elas em nome de Jesus. Amém, espero que isso tenha te abençoado. Compartilhe o vídeo com outras pessoas e, por favor, deixe seu like. Comente o vídeo e então eu volto em alguns dias quando iremos construir sobre isso e lá falaremos mais sobre o batismo. E Deus abençoe todos vocês. Até uma outra vez. Corra com Jesus, faça discípulos e viva a vida. Aguardando ansiosamente pelo dia do Senhor, quando todos receberemos o que nos é devido, o que fizemos nesta vida, seja bom ou ruim, e receba o nosso grande herança que existe esperando por nós no céu. Por quê? Porque estamos neste mundo, mas não somos parte deste mundo. Não estamos acumulando tesouros neste mundo, mas sim no céu. Vivendo com nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Deus abençoe a todos. Tchau.